Olá, amiguinhos! Essa semana eu aceitei aqui um desafio que foi assistir, entender, pesquisar e vim aqui explicar para vocês sobre um filme que eu tive que assistir várias vezes e ver várias explicações, chamado Prime. Só que antes, só para lembrar vocês, se você tiver gostado desse vídeo, dê o seu like, me siga aí nas minhas redes sociais, deixe aqui seus comentários e ó, in touch, vamos se falando aí e vamos conversando. Então vamos lá? Prime é um filme que fez muito sucesso em 2004. Ele ganhou o Sundance. E o mais incrível do filme é que é um filme de sci-fi sobre viagens temporais e ele foi feito apenas com $7 mil. Galera, isso é muito, mas muito pouco para a realidade americana. Já é muito pouco para nós, imagina assim para deles, para um filme. E o mais interessante nesse filme, eu vou primeiro falar da sinopse para vocês. Esse filme ganhou diversos prêmios, o diretor Shane Kuttan, ele é ator do filme, roteirista, diretor, trilheiro, ele praticamente fez tudo do filme. Todas as pessoas que participam como atores do filme são amigos deles, familiares, então foi um filme feito assim, muito... uma ação mesmo entre amigos. Mas o mais legal é que a história é muito interessante, apesar de você não entender nada, você fica querendo saber o que é aquilo ali, fica super curioso. Então foi por isso que eu trouxe esse filme para vocês. É a história de dois cientistas e eles estão criando uma máquina, uma coisa assim bem fundo de quintal, sabe? Eles têm um trabalho X lá como engenheiro, não sei do que, e aí eles estão em casa, na garagem. Eu acho que o sogro de um deles está financiando essa máquina e eles descobrem que eles criaram uma máquina que viaja no tempo. Eles começam a perceber que eles colocam os elementos lá e o elemento volta, dependendo do tempo que eles programam a máquina e colocam essa coisa lá. Então o Abel, o nome dos dois amigos, Abel e Aaron. O diretor faz o Aaron e o outro Abel. E aí eles descobrem isso, eles começam a fazer máquinas para viajar atrás. No início eles não querem interferir muito, mas eles começam a observar os duplos dele e os duplos deles vão fazendo a mesma coisa. Ou seja, eles também vão construindo máquinas e também vão voltando. E o que acontece? Por que chama Prime? Porque vem dessa coisa da caixa. Eles criam essa caixa e eles cronometram lá. Agora, o mais curioso que eu não posso deixar de falar isso. Gente, o filme parece um documentário. Ele não tem um efeito especial, ele não tem assim absolutamente nada. É um filme muito de história, muito de diálogo. Às vezes, assim, eles usam termos muito técnicos, mas isso não me afastou do filme. Pelo contrário, eu fiquei bem curiosa. Confesso que teve horas que eu não entendi o que eles estavam falando, e olha que eu sou bem habituada a assistir esse tipo de filme, mas a segunda vez que eu assisti, depois de ter pesquisado um pouco e por ter uma familiaridade com a coisa da linha temporal, dos duplos, das várias dimensões, eu acho que isso me ajudou a entender um pouco o filme. Então eu vou falar assim, se vocês não souberem o que é isso, depois eu vou deixar aqui alguns links, algumas coisas que falam sobre esses temas, que são basicamente sobre física. Então eles começam a fazer essa máquina e eles conseguem criar essa máquina que transporta a pessoa. O Aben, que é o mais assim romântico dos dois, é o mais sonhador, ele não quer interferir, né, no presente, ele não quer interagir com o seu duplo, então ele cria uma máquina reserva e ele vai e ele faz tudo do mesmo jeito. Só que o que acontece? O Aaron é aquela coisa, se você pudesse viajar no tempo, a primeira coisa que você faria? Então, isso tem um lado muito humano, assim, nesse filme, que é legal. Eles começam a comprar ações que eles sabem que vão valorizar no outro dia, que eles sabem que vão valer bilhões. E aí eles começam a fazer isso. Até que chega uma hora que o Aaron vira e fala assim, eu queria dar um soco, tipo, no meu chefe. Só que eu queria voltar no tempo e desfazer isso, não deixar o meu duplo fazer isso. Só pra, sei lá, eu sentir o prazer de fazer. E aí eles começam a entrar numa pira. Porque eles começam a perder o controle. Em determinado ponto, o Aben já não sabe se o cara que tá conversando com ele é o cara mesmo ou é um outro, porque há uma quebra, uma hora um celular toca e eles começam a perceber que quem tá falando é a esposa da outra dimensão, do outro duplo. Então houve uma ruptura de tempo, as coisas não estão se desencadeando como deveria se desencadear.
Então, existe um narrador que vai te contando tudo, só que isso eu acho que é um problema também do filme. Em algumas horas você se perde, até mesmo porque você não sabe quem tá falando, talvez seja até a proposta do diretor que a gente se perca mesmo. E aí chega uma hora que ele cruza o sogro dele. Numa dessas viagens que ele faz, ele começa a pirar, começa a voltar mais ainda, começa a voltar 24 horas e sabe, e aí esse duplo, porque cada viagem que você faz, você vai ter uns problemas físicos, assim, o Aaron começa a sangrar o ouvido, eles começam a brigar, porque o Aaron quer uma coisa, quer ficar rico, cresce o olho, tem aquela ambição, e o Abe não quer interagir, não quer interagir com o duplo, não quer fazer nada, e aí o Abe vai lá uma hora e coloca uma coisa no duplo dele, para o duplo dele ficar desmaiado, e ele entra naquela casa, naquela realidade como se fosse ele, só que ele é de outro tempo. E o Aaron também começa a fazer isso, e de repente eles cruzam o sogro do Abe. E o sogro do Abe tá com uma barba para fazer. Ele falou assim, mas eu vi ele hoje de manhã, depois que a gente saiu da máquina, e ele tá sem barba. Eu acho que esse aí é o meu sogro da outra dimensão, ele tá tentando me avisar sobre alguma coisa. E eles entendem que tem um rolo, que um ex-namorado da mulher do Abe vai numa festa e atira nela, então eles ficam nessa loucura de tentar voltar, repetindo as mesmas coisas, para evitar que esse fato desse namorado aconteça. Só que aí, mano, você percebe que, na verdade, em determinado ponto, o Aaron que diz que é o Aaron, né? Porque todas as vezes eles se encontram assim, meio que na garagem ali, ele tá escutando uma musiquinha, ele repete tudo igual. Na verdade, o Aaron é de uma outra dimensão que a gente não sabe dizer qual é. E ele tá escutando os diálogos, ele grava os próprios diálogos e repete tudo que o Aaron do futuro fala pro Abe, entendeu? Então ele começa a repetir, então por isso que o ouvido dele sangra, porque na verdade ele já voltou nessas viagens muitas vezes. E aí você escuta barulhos estranhos uma hora na casa do Aaron, né, que é esse que tá voltando e que tá enganando o amigo, e a mulher até fala assim, você tem que chamar o pessoal, esses pássaros, não sei o que. Não, deixa eles lá, estou fazendo nada de errado. Na verdade, o Aaron pega o duplo dele e tenta matar, sabe? Ele amarra o cara e leva pro solto e amarra e deixa lá. Então começa a virar uma confusão. E aí toda vez que o Abe começa a tentar interagir com o sogro do futuro que voltou para dizer alguma coisa. E aí uma cena louquíssima, porque toda vez que o sogro do futuro encontra o Abe do passado, ele desmaia. E eles começam a entrar numa neura. E o Aaron recebe um telefonema de um outro Aaron, depois você vai descobrir isso no filme, falando pra ele, contando toda a história, falando sobre a máquina, falando sobre o que aconteceu, falando sobre como que eles falaram aquilo, como se fosse o próprio Abe, não, o próprio Aaron, tá vendo? Até eu confundo. O Abe, gente, como vocês viram no filme, é o loiro, o Aaron é o moreninho. Moreninho não é um branco com cabelo mais escuro. E aí eles o Aaron do futuro começa a ligar, ou do futuro ou do passado, a gente não sabe. Ele consegue entrar em contato com o Aaron ali do presente. Esse Aaron que tá tentando evitar que a namorada do Abe morra, ou que esse problema na festa aconteça. Então o cara começa a repetir tudo igual, ele chama, só que tem uma hora que vira uma loucura, entendeu? E aí o fato de isso é uma crítica, eu acho, pro filme. Eu acho que dá pra entender, mas o fato de talvez eles não terem recursos pra fazer assim os duplos se cruzarem, porque os duplos na verdade não se cruzam, né? Isso faz com que a gente se perca um pouco na história, mas se você voltar, eu assisti principalmente da metade do filme pro final, que é onde as dimensões, esses universos paralelos começam a colidir, que você já não sabe quem é o Abe, de qual realidade, de qual dia o Aaron, porque o Abe é o certinho, ele quer programar, e o Aaron já não, aí você já não sabe quem é quem, você se perde um pouco na narrativa do filme, mas isso não impede, gente, as qualidades do filme, que são inúmeras, como eu falei. O filme tem um aspecto humano. A gente sempre, quando escuta falar de viagem no tempo, se você vai pensar aí De Volta para o Futuro, ou até mesmo
é O Predestinado, que foi um filme, e é um filme com muitos efeitos. Esse não, esse é um filme assim bem cru, quase documental, e ele trata coisas assim como se estivesse no dia a dia, através dos diálogos, das conversas. Então é um filme muito interessante de assistir, é um filme diferente, eu super aconselho, apesar de que eu me perdi várias vezes no filme, mas eu acho um filmaço aí. Pra quem gosta desse estilo, eu acho que vale muito a pena. Então é isso, gente. Assistam Prime, me siga aqui no canal, entendeu? Nas redes sociais também. E nos vemos. Um beijo grande e até mais.